Olá, hoje eu estou com um convidado especial. Ele passou no Cefaz MG e ficou nas primeiras colocações, abaixo de 20, né? Eu Vai acho mudar que um pouquinho, 19 por cada enquanto. hora está o resultado. É. Ele é o Roberto. De onde que você é, Roberto? Eu sou nascido em Maceió, Alagoas, né? Hoje eu tô Ah, que morando em São José dos legal. Campos. Me conta um pouquinho como que era o Roberto antes de começar a estudar. Você se formou em quê? Eu sou formado em engenharia, por aqui mesmo. Aí, aí eu decidi que, eu e os amigos, a gente decidiu que fazia sentido, né, a carreira pública. Aí a gente foi atrás. Sim. Foi meio E que você uma era uma decisão pessoa, assim. sim, você era uma pessoa que já tinha costume de estudar, estava acostumado, tinha disciplina. Assim, já estava familiarizado com a ideia de estudar bastante, né? Por conta Uhum. de vestibular, essas coisas, né? Então, não é uma coisa que saiu muito do, da zona do que a pessoa já tem noção do que é. O problema é só que, por mais que a pessoa tenha feito já o parecido antes, continua sendo bem puxado, né? Sim. E como que foi no início, assim? Você começou quando? Olha, eu fiz, teve esse pós, né? Eu acho que setembro de 2020, eu acho, por aí. Sim. Você já começou com a LS a estudar ou antes você tentou estudar sozinho? Como foi? Não, eu fiquei estudando sozinho por um ano, aí depois eu entrei na LS. Aí eu Sim. fiquei desde então, né? Qual que foi a diferença, assim, de estudar sozinho, depois que você entrou para a LS, o que que mudou? Então, quando você estuda com orientação, né, meio que você deixa de se preocupar com um monte de coisa que não é essencial, né, para você como aluno, né? Por exemplo, eu ficava na neura de, pô, qual o melhor material de contabilidade? Aí eu ficava pesquisando em grupo, qual era o melhor material de tal. Tipo, perdia tempo em bobeira que não precisa e nem é eficiente eu tentar saber esse tipo de informação, entendeu? Então, coisas como qual material, quando começar, qual o peso que você dá para ele, esse tipo de coisa convém deixar para, assim, convém pôr alguém para olhar isso para você, dado que é um serviço que você teria que aprender um monte de coisinha do zero que não precisa saber e pode ser que você cometa um erro no seu planejamento, né? Porque o iniciante tem uma tendência forte a estimar errado as coisas, né? Então eu não queria nem correr esse risco. Fez um barulho aqui, depois eu corto rapidinho. Ah, tranquilo. E como que foi o início da sua trajetória de estudos, assim? Você já começou com quantas horas? Depois você foi aumentando? Tipo, eu tentei começar num ritmo mais forte, né? Só que é, é difícil manter ele sustentar por muito tempo, um ritmo muito forte. Então é natural que tenha essas oscilações, né? O que importa é, como muita gente vai falar, né, que o importante é sempre manter lá, né? Sempre tá fazendo alguma coisa, né, toda semana. Não parar, né, no caso. Porque vai ter semanas boas, vai ter semanas ruins, né? Aí meio que você tem que sobreviver às semanas ruins, né? E aproveitar com as semanas boas para dar mais o gás, né? Porque não dá para você controlar muito bem. Enfim, pelo menos para mim não funcionava eu querer impor uma quantidade muito alta de horas, sendo que na vida real nem sempre foi do jeito que a gente quer, né? Sim, ainda não tinha se acostumado, né? Com muitas horas no início. Tipo, até quando estou acostumado, até depois que eu fiquei acostumado também, não era sempre, sabe? Então, mesmo estando acostumado, nem sempre a semana sai tudo perfeito. Às vezes tem alguma, às vezes tem uma pane externa, às vezes tem uma pane interna, sabe? Então não é muito, eu diria que é difícil de você conseguir controlar, pelo menos para mim, né? Era difícil conseguir impor uma carga horária muito alta sem oscilações, né? Eu conseguia fazer uma carga horária alta, mas com oscilações.
Sim, Aí fica bom. legal. Como que você levou o lado mental, assim, durante os estudos? Tipo, foi um pouco ruim porque eu fiz um concurso que o pós-edital era muito longo, né? Então, pós-edital, o pessoal costuma falar que é tiro rápido, né? Que é para você deixar um pouco de lado o balanceamento, né? O equilíbrio, porque pós-edital, né, já está acabando. Só que eu fiquei nessa de quase um ano aí estudando com um ritmo de, pô, mais um pouquinho porque está acabando, tá ligado? Só que nunca acabava. Então, acabava que tinham semanas que ficavam bem pesadas, né? Porque esse ritmo de pós-edital ele tende a ser mais equilibrado mesmo. Então, meio que pra mim foi tipo, não foi tranquilo, né? Mas uma hora acaba, né? É um pós-edital, né? Então sempre, enfim, tenta fazer o seu melhor, né? E levar em conta que você é um ser humano, né? Então vai ter as oscilações, mas persiste nas oscilações, né? Sim. E o que que você percebeu de diferente, assim, nos estudos no pré-edital, para o pós-edital, até nessa questão mental mesmo, assim, ficou bem mais difícil no pós-edital? No pós a diferença mais clara é que começa a focar só em questões da banca, né? E no meu caso particular, quando eu fui começar a fazer questões da FGV, né, que era a banca que responsável pelo concurso, comecei a empacar muito em questão de contabilidade. E, pô, eu tinha estudado matéria e eu percebia que a FGV elas tinham umas picuinhas específicas de partes da matéria que parece que, sabe, eu ia fazer um negócio, empacava ali, ia fazer uma lista, aí empacava, demorava muito, errava muito, o que quer dizer, o que implicava em passar muito tempo depois corrigindo. Porque assim, imagina que você vai fazer 20 exercícios, aí demora, sei lá, 40, 50 minutos para fazer e acerta muito, você vai errar uma, duas, é rapidinho a sua análise pós-exercício. Você passa, sei lá, 10 minutos olhando, porque não tinha pendência. Agora, se você erra, sei lá, 8 questões, aí você vai passar eu passava mais de hora lá só para entender o que deu errado, né? E acabava que ficava muito pesado nessa parte do começo, de se adaptar do conhecimento geral para o conhecimento da banca. Aí nisso, nessa adaptação, o começo foi bem ruim, sabe? Porque antes você achava que entendia, aí você, pô, peraí, eu não entendi contabilidade FGV. Aí ficava, como é pós-edital, a ideia é que você já tivesse pronto, só que você percebe que não está. Então foi até bom ter demorado um pouquinho, por um lado, o pós, né? Porque deu tempo de pegar assim, uma segurança alta, né, no estudo da banca. Sendo que no começo do pós estava, com certeza não era o caso, entendeu? Sim. Esse tempo de estudo, você chegou a conciliar com o trabalho ou você estudou Não, desde o início? foi só estudos, né? Só, né? Sim. Porque, tipo, por mais que seja só estudos, é como você põe uma carga, como você se obriga a se dedicar totalmente a isso, acaba que a pressão aumenta bastante. Muita gente fala que às vezes é até mais fácil com o trabalho junto, porque a pessoa, o tempo que ela tem ali, ela vai focar total, e a É, pessoa eu, que estuda eu mais sus- pressão, né? pelos meus amigos que eu olho assim, eu suspeito que o ideal seria um trabalho com carga horária relativamente baixa e fazer os dois, assim, eu acho que seria o ideal, sabe? Porque só Uhum. estudos, né? Acaba que fica bem puxado para você cobrança interna, né? Aumenta muito. Um trabalho mais Sim, leve. Um trabalho pesado eu acho que complica também, né? Porque o cara fica sem disponibilidade, né? Imagino que um trabalho com carga horária menor seja o ideal. Né? Porque você fica tranquilo no sentido de estou fazendo o que dá aqui, tá vendo? Sem muita pressão. Né? E ainda tem tempo livre o suficiente. Né? Eu imagino que se eu fizesse uma analogia com exercício físico, né? Tipo, uma coisa é você ter, tipo, sei lá, se você tiver 3 horas por dia para ir na academia, não vai fazer tanta diferença mais do que você passar uma hora lá, né? Tipo, mais tempo é melhor, óbvio, mas o retorno não é proporcional, entendeu? Então, às vezes é sim, melhor você ter uma coisa ali,
Tipo, às vezes não é tão bom assim a disponibilidade integral, né? Porque dependendo de como você, da sua personalidade, a cobrança interna pode ficar pesando, né, para você. E como que você se organizava, assim, como que era a sua rotina e você tinha algum um tempo que você descansava e era só para relaxar? Você conseguia relaxar? Como era? Então, como a ideia que eu tinha, né, de pós-edital era bem não muito equilibrada, né, não era não muito saudável, então na minha cabeça era ficar direto, né, tanto que até deu problema, assim, as oscilações eram porque eu não tentava ver de uma forma equilibrada, né. Então acabou que fica puxado e meio que como era só estudos, né, minha rotina era toda ao redor disso. Acaba que fica um pouco pesado, né, então meio que minha rotina circulava em torno disso e meu descanso era quando eu estava exausto, quando eu sentia, pô, não adianta estudar, não adianta continuar estudando, vou fazer outra coisa. Então eu descansava quando não era pré-marcado, entendeu? Não agendava o descanso. Era quando eu sentia que não dava para continuar, eu fazia outra coisa. Então era meio não planejado. Sim. Você tem alguma dica de ouro, assim, algo que você acha que foi essencial para sua aprovação? Eu acho que talvez não, talvez assim, acreditar no processo que você está fazendo, né? Meio que não ficar, não ficar alimentando pensamentos de tipo, pô, será que esse caderno de questões aqui é o suficiente? Será que isso aqui é o suficiente, sabe? Porque às vezes eu me via lendo coisas por fora que não agregavam, não, tipo, via matéria, por exemplo, tinha uns assuntos que eram promessa de cair que não caiu, né? Que eram bem difíceis e eu ficava lendo os negócios por fora e não faz sentido, sabe? Às vezes o aluno está com disponibilidade de tempo maior e acaba perdendo eficiência nesse uso do tempo. Né? Então, eu diria que a dica é só garantir que você está fazendo feijão com arroz bem feito. Eu acho que a dica de ouro é que, a minha dica de ouro seria que não há dica de ouro, né? Que não tem milagre não tem atalho, né? É só tenta fazer o feijão com arroz de um jeito sustentável e fazer bem, né? Que com a base você desenrola o resto, né? Fica fácil se adaptar a situações novas. Né? Sim. Qual que foi o seu maior desafio nesse tempo, assim? Algo que você precisou passar para conseguir a sua aprovação? O maior desafio, eu diria que é manter, né, manter o ritmo, né? Mesmo quando você não está muito afim, tipo, fazer porque quando está motivado é uma beleza, né? Mas Uhum. o pior é você se forçar a estudar muito quando você não está motivado para isso, né? Que é a pior parte, né? Que é a parte ruim do estudo para concurso público é que meio que você tem que se obrigar a estudar sempre. Na verdade, ou quase assim, ou no ritmo, uma constância definida, né? E vai ter dias que você não vai estar afim e você tem que ir mesmo assim, né? Eu acho que o pior são esses momentos, né? Ter que continuar quando você não está com, com ânimo, tá ligado? Meio que você se forçar a estudar mesmo quando você não está com vontade. Acho que essa é a pior parte, porque as matérias em si, sabe, o conteúdo exigido, ele é relativamente acessível e ainda tem ferramenta boa para isso, né? Tem material bom, sistema de questões boas, então a dificuldade do assunto mesmo ela é superável, né? O que importa é se o cara se o cara vai manter na luta, né? Mesmo sem, mesmo sem uma recompensa intermediária, né? Porque o concurso público é tipo, a sua recompensa é só quando você está aprovado, né? Só que pode demorar muito e enquanto você não é aprovado, você não tem recompensa nenhuma, né? Então, meio que o desafio seria manter o ritmo mesmo nessa fase intermediária ali, que é a mais ingrata, né, do processo. Sim. Quem que foi o seu orientador? Foi o Fabrício Macena.
Ah, legal. E como que foi a interação, assim? Foi legal ter alguém que já tinha passado te acompanhando? Sim, sim, é excelente ter, por exemplo, às vezes eu tive dúvida, por exemplo, quando saiu, quando saiu os concursos, saiu, acho que a autorização da Receita Federal, você faz Amapá e você faz Minas Gerais, os três estavam parecidos, né? E meio que eu percebi que eu tinha que escolher um, e assim, é bom não escolher da minha cabeça, né? Então era bom falar com o Fabrício para ele dar uma orientação, tipo, olha, sabe, dar um cenário, né, para qual era mais vantajoso para mim. E eu acho que é bem importante isso, né, porque foi, em cima dessa decisão, foi um ano de preparação, basicamente, né. Tipo, tá dando, o edital fez aniversário há uns dias atrás, né. Então, foram vários meses de dedicação baseado em uma escolha que eu tive que tomar, né. Então, é bem importante que essa escolha seja fundamentada, né? Então, quanto mais opiniões embasadas você tiver, melhor, né? E uma das melhores seria do orientador ali que conhece a sua situação, né? Já tem experiência, já viu pessoas fazendo a mesma coisa, então eu acho importante nessa parte de poder acompanhar a sua jornada para poder dar opiniões relevantes, né? Para não Sim. ficar uma coisa de achismo, entendeu? Eu E gostei você bastante desse. recomendaria a LS para quem está buscando uma vaga agora? Com certeza, inclusive eu até encho o saco de uns amigos meus que estão ainda querendo fazer, eu sempre coloco para. Eu sempre recomendo, né? Eu vou dando um empurrãozinho de leve, mas às vezes acho que eu vou ter que dar uns empurrãozinhos maiores aí. Mas eu recomendo sim, porque eu acredito que o valor do serviço, né, que é fornecer essa orientação do que você tem que fazer semanalmente, dos exercícios, tipo, listas de cadernos para fazer do TEC, sabe? Esse tipo de coisa, eu acredito que vale bem mais do que o preço cobrado, tá? Então, Sim. para mim, eu recomendo tranquilamente. Muito legal saber um pouquinho dessa história. Te desejo muito sucesso, viu, Roberta? Agora Obrigado. é o troféu aí, Agora dá para respirar um pouquinho recompensa melhor, né? de todo esforço. Tá animado para mudar para Minas? Tô só esperando aí chamarem aí que já pego o carro e vou lá. Eu sou suspeita, porque eu sou mineira, então Ah, olha aí. gosto demais. Lá, lá eu vou conhecer os lugares lá para poder escolher um lugarzinho bacana para uma cidade bacana, né, para morar lá em Minas. Então, Tem acho que essa muitas, é a tem parte boa, muitas. né? É uma das vantagens, né, de ter escolhido esse concurso, que Minas é um estado bem bacana, assim, bem atraente, É né? sim. Mas que legal, um prazer, viu, Roberto? Prazer, muito obrigado. Uma boa tarde para você. Ótima tarde. Tchau.